O Google está se adequando às mudanças de regras na Europa, voltadas para os conteúdos online. Em especial, a Big Tech está prometendo ser mais transparente quanto aos anúncios. Vamos entender agora essa história. A União Europeia está implementando novas regras para os conteúdos online, com a chamada Lei de Serviços Digitais, que vai entrar em vigor na sexta-feira, dia 25 de agosto. As empresas terão que ser mais atuantes contra materiais de abuso infantil e desinformação, por exemplo. Diante disso, nesta quinta-feira, o Google anunciou que será mais transparente com os anúncios online, prometendo liberar mais informações para que os pesquisadores entendam melhor como os produtos funcionam nas plataformas da empresa. A vice-presidente de segurança do Google, Laurie Richardson, disse que a central de transparência de anúncios está sendo expandida, em linha com as novas regras. Essa central é uma espécie de repositório global de anunciantes na empresa. A ideia é fornecer às autoridades da Europa acesso a dados sobre o buscador Google, YouTube, Google Maps, loja, Play Store e Google Shopping. A empresa também diz que vai participar de pesquisas relacionadas à compreensão dos riscos sistêmicos de conteúdo nos países da União Europeia. E vamos falar agora mais um pouco sobre essa adequação de Big Techs a normas europeias. E para isso vamos receber ao vivo o professor Pedro Ramos, que é advogado e especialista em regulação de novas tecnologias. Vamos lá, deixa eu colocar o Pedro aqui na nossa tela. Vamos lá. Olá, Pedro, boa noite, muito bem-vindo ao Olhar Digital News e obrigada pelo seu tempo. Boa noite, obrigado pelo convite, adoro estar aqui com vocês e é um prazer contribuir com essa matéria. Pedro, vamos falar um pouquinho sobre isso. O que muda com essa nova legislação da União Europeia, a Lei de Serviços Digitais? O que o bloco decidiu sobre as Big Techs? Claro, vamos falar. A Lei de Serviços Digitais, que é conhecida como Digital Services Act, o pessoal tem usado muito a expressão DSA, é uma nova regulação da União Europeia tem o objetivo de aumentar a regulação sobre plataformas digitais e também sobre ferramentas de busca. É uma lei que está voltada para temas como moderação de conteúdo, publicidade digital, transparência em relação às medidas adotadas pelas empresas para prevenir conteúdos ilegais e assim por diante. Nessa nova regra, algumas empresas são classificadas pela lei como muito grandes e por conta desse seu poder de mercado, algumas obrigações mais duras já entram em vigor dia 25 deste mês, conhecido como amanhã. Já para demais empresas, as regras dessa lei vão entrar em vigor somente em janeiro de 2024. Agora, Pedro, no Brasil, por exemplo, o PL das fake news, ele se inspirou na Lei de Serviços Digitais da União Europeia. O que pode mudar para as Big Techs aqui no Brasil? O PL se inspirou sim e não, tá? No caso brasileiro, o PL 2630, que a gente conhece um pouco popularmente como o PL das fake news, está atualmente parado no Congresso. Ele trazia semelhanças em alguns temas como transparência, gestão de risco, proteção a crianças e adolescentes, mas havia algumas diferenças importantes. Temas como a responsabilidade de provedores, publicidade digital, serviços de mensagerias, eram bem diferentes, além de alguns temas que nem são tratados na lei da Europa, como proteção a perfis parlamentares, remuneração de conteúdo jornalístico e direitos autorais. São diferenças tão grandes que, de certa forma, foi um dos motivos que também contribuiu para o não avanço desse projeto, ou seja, ele travar um pouco por aqui. Por essas plataformas serem globais, é evidente que alguma das implementações que elas façam por conta da lei europeia possam vir a afetar usuários no Brasil. Mas não tem nenhuma previsão de quando o PL 2630, ou outro projeto semelhante, venha a ser votado no Brasil. Agora, e para os usuários, muda alguma coisa? O usuário da internet muda alguma coisa, Pedro? Muda muito pouco para quem está aqui no Brasil. Para quem está na Europa, algumas diferenças sutis vão ser percebidas, desde algumas regras de moderação que passam a ser mais transparentes para os usuários, assim como a possibilidade que alguns aplicativos já oferecem de mudar o feed, de um feed 100% personalizado para um feed em ordem cronológica. Isso é alguma das implementações que tem a ver com DSA e já estão sendo implementadas na Europa.
Agora, qual é a importância e o peso, não é, da União Europeia, tendo essa importância até para determinar regras, não só dentro da comunidade europeia, como para outros países, por exemplo? É um peso, sem dúvidas, importante, né? Desde meados dos anos 2010, com a GDPR e outras regulações específicas, a União Europeia vem buscando ter um domínio na criação de leis para também contrabalancear um pouco o avanço tecnológico dos Estados Unidos e da China. Mas é importante lembrar que essas investidas recentes da União Europeia nesse campo, assim como contra as Big Techs, por assim dizer, não são necessariamente ações humanitárias, são parte de uma geopolítica internacional em que a Europa tenta se atualizar tecnologicamente e fazer frente, então, ao poder econômico, cultural dos Estados Unidos e China. Aliás, o DSA ele já nasce como uma lei muito criticada. É uma regulação burocrática, é longa, é complicada, e não é muito projetada para o sistema aberto de inovação que é a internet. A gente tem muitas dúvidas de o que no DSA vai realmente ajudar as pessoas e o que são meros exercícios de checklist com pouco valor real. Inclusive, já tem gente criticando por lá que é uma lei que pode aumentar o poder dessas grandes empresas e não necessariamente beneficiar as pessoas. É um movimento que está sendo questionado no mundo todo, tá? Principalmente em países do sul global, como o Brasil, que passam não só a assumir que o debate da União Europeia é o mais avançado, como passam a refletir um pouco mais sobre as consequências de aplicar essas regras, são criadas por lá, na cultura e na economia do Brasil. Tá certo, bom, vamos acompanhando bem de perto e vocês sempre ficam muito bem informados aqui, junto com a gente no Olhar Digital. Conversamos com Pedro Ramos, que é advogado e especialista em regulação de novas tecnologias. Pedro, muitíssimo obrigada pela sua participação e espero poder contar com você em outras situações. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Boa noite. Boa noite. É isso aí, pessoal. Vamos acompanhando de perto todos esses desafios das Big Techs e para nós, consumidores.